inexperiente aqui, que essas falas aqui, cada um foi... E falas curtas, parabéns, coisa difícil. Às vezes o político quando pega o microfone, capitão, mas ele agarra isso aqui, não solta de jeito nenhum. O pessoal está sofrendo com calor, no evento é à noite, está sofrendo de sono, e o cara está lá, achando que está todo mundo interessado. Mas hoje eu venho aqui primeiro expressar a minha gratidão a vocês, né, a população, um pouco de transparência para o nosso mandato, porque depois daqui a gente vai ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, a convite do deputado Mota, né, que foi relator do orçamento. Meus caros, isso não é pouca coisa, tá? Para vocês terem noção, o partido que tem o maior número de deputados federais na Câmara, normalmente ele escolhe entre a presidência da CCJ, que é chamada a comissão mais importante da Câmara de Constituição e Justiça, porque todos os projetos de lei passam por lá, ou a relatoria do orçamento. Eu fiquei contente, tá, que a gente tenha no primeiro ano ficado com a relatoria do orçamento, porque primeiro, a gente tira muito poder da mão do Lula, né? O Lula com menos dinheiro é algo bom para o Brasil, no meu entendimento. Não sei se vocês concordam comigo. Isso é muito local, porque certamente vocês tiveram aqui um relator que teve um carinho especial com a região, né, liderada aqui pelos riopretenses, e a gente vai, daqui a pouquinho, estar no Hospital de Base para colocar adiante ali algumas inaugurações, prestar satisfação, compra de equipamentos, reformas, etc. O deputado Paulo Bilinski também tem emendas parlamentares destinadas ao hospital. Se eu não estiver errado, eu também destinei à Santa Casa local. Mas isso daí é um pedacinho do nosso trabalho. O deputado está aí para isso, né? E olha quem está falando aqui, é um escrivão da Polícia Federal para um delegado da Polícia Civil. Tem uns atritos internos entre as categorias, mas entre nós aqui não existe atrito interno nenhum. Eu, inclusive, tenho muito orgulho de ser da Polícia Federal, de um tempo em que a Polícia Federal não entrava na porta, não pedalava a porta de senhoras que foram em 8 de janeiro com uma Bíblia na mão protestar em Brasília, um protesto que foi longe demais, é verdade. Eu me coloco no lugar das autoridades de Brasília, não gostaria que alguém de algum movimento social, de esquerda ou de direita, entrasse lá em casa, derrubasse a porta, quebrasse os vidros, mas daí você falar em condenações de 16 e 17 anos é algo escandaloso nesse país. Os nossos colegas aqui, sejam da Polícia Civil ou da Polícia Militar, sabem que se pegar um assassino ou um traficante de drogas, muito dificilmente ele vai ficar preso 16 ou 17 anos. Quanto mais se for primário. Quanto mais se for primário. Então eu acho que nesse ponto, eu e o Coronel Fábio, aqui eu tenho a honra de receber, né, essa honraria do 17º Batalhão, agradeço, aqui a gente vai concordar em muito nessa parte da segurança pública, porque o que a gente quer não é uma punição ou uma vingança contra o bandido, por mais que isso seja meritório e justo, mas é porque essa é a política de segurança que deu certo em todo lugar do mundo. Vou falar 2 exemplos para vocês aqui antes de terminar minha fala. Nova York, uma cidade que falavam que estava perdida, pior aí do que a pior cidade brasileira. Entrou lá o famoso prefeito Rudolph Giuliani, com quem eu tive a honra de apertar a mão e reencontrá-lo agora, na minha última ida aos Estados Unidos, enquanto eu jantei com o futuro presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E ele começou com a política de segurança zero, que nada mais é do que o quê? Ele imaginava, olha, quando a gente pega um cara aqui cabeça do crime, ele tem uma carreira inteira. Ele não começa um grande traficante, um grande sequestrador. Ele começa lá no furto, no roubo. E aí ele perguntou, por que não prender essas pessoas e tirá-las da sociedade? E assim ele começou. Do furto ao assassinato. Colocando longe do convívio da sociedade quem desrespeitasse a regra. De maneira rigorosa. Ele salvou Nova York. Mais recentemente agora nós temos o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que foi reeleito com quase 90% dos votos, porque ele conseguiu prender 75 mil, esses sim, terroristas, em El Salvador, que foi o país mais violento do mundo em 2015. Se no Brasil a gente reclamou de ter chegado ao patamar de 30 homicídios por 100 mil habitantes, 30, El Salvador em 2015 tinha mais de 100. Era mais do que 3 vezes a criminalidade que a gente tinha no Brasil. Ele conseguiu dar conta lá, por que a gente não vai conseguir dar conta aqui? E ele só atacou um tripé do crime, o desencarceramento. Ele pegava o bandido,
o bandido é preso e hoje ele continua preso e não sai mais. Então ele acabou com saidinha, ele acabou com saidão, ele acabou com visita íntima, ele acabou com o celular nos presídios. Lá em El Salvador, é a TIM, Vivo, Oi Claro, que tem a responsabilidade de bloquear o sinal dentro dos presídios. Isso não depende nem de uma autoridade pública, que pode ser pressionada pelo crime organizado, a liberar o sinal de internet ou o sinal de celular. Então, se deu certo lá, por que não pode dar certo aqui? Porque aqui a gente tem forças poderosas que tentam nos bloquear na nossa atividade. Inclusive, esse foi o principal conselho do Bukele para o recém-eleito presidente da Argentina, o Milei. Ele falou, o Milei, ele vai ter muitos contratempos. O pior vai ser o quê? Ele vai tentar fazer valer as políticas dele e vai ter dificuldade, porque vão tentar bloqueá-lo. É justamente o que aconteceu com o Bolsonaro aqui. Então, finalizando, prezado coronel, prezado deputado, colega Mansur, hoje meu pai está sendo indiciado por cartão de vacinação falso. Acreditem se quiser. Eu não sei o que é pior, se é o molestar a baleia ou um cartão de vacinação falso de um presidente. De um presidente que sempre disse que nunca tomou vacina. Mas é engraçado, a Polícia Federal de hoje, que é diferente daquela de quando entrei em 2010, ela está indo atrás, ela não vai atrás do e-mail lula, acho que Gmail, que este e-mail sim, utilizado para incluir dentro do SUS uma vacinação falsa do Bolsonaro no passado. Engraçado, né? Essa inserção falsa no sistema do SUS não interessa à Polícia Federal. Mas outras aí que ficam indo atrás, eles ficam nessa batida de perseguição. Então, eu fico aqui renovado com esses pedidos de foto, com essa medalha. Eu me sinto, sabe como, coronel? Como aquele policial que teve uma ocorrência desgastante de madrugada, que teve que trocar tiro, conseguiu sobreviver, matou o vagabundo e no dia seguinte a imprensa está lá criticando ele. Aquela parte maravilhosa da imprensa, né? Não toda ela, está lá atacando o policial por ele bem ter cumprido o seu trabalho. Mas no final do dia ele sabe que a sociedade vibra, bate palma com ele. E só quem reclama, normalmente é aquele pessoal que acha que a vida é tocada fumando maconha, cheirando cocaína, ou esse tipo de conduta que não dá futuro para ninguém. Então eu fico aqui feliz de ter esse reconhecimento através dessa medalha, agradecendo a vocês e me colocando à disposição. Eu certamente retornarei aqui também durante o período eleitoral, quem sabe com o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, porque aqui é uma cidade que certamente o acolherá muito bem, mais uma vez, e São José do Rio Preto tem um lugar no nosso coração. Né? O coronel falou bem aqui, os índices de criminalidade aqui são muito bons, não só no nível de São Paulo, mas também no nível de América Latina. Vocês são privilegiados por ter uma polícia militar que não foge do confronto, que realmente é vocacionada. Isso se traduz em segurança para todos nós, inclusive para estarmos aqui nesse momento. Muito abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Brasil acima de tudo, povo acima de todos.